Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voz do Monte, que é o nosso podcast aqui da Igreja Monte Forte. E pela repercussão e pela forma que foi o primeiro, tá comigo mais uma vez, meu querido amigo pastor Rafael Gonçalves. Tá aqui para falar mais um pouco. Pastor, obrigado mais uma vez. Acho que você vai virar aqui um patrimônio do podcast. Participante mais que especial, né? Mas amém. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado mais uma vez por tudo. E hoje vai ser um bate-papo muito bom, graças a Deus. Nós estamos crescendo muito como igreja e eu acredito que você vai ser muito edificado por esse bate-papo mais uma vez. Amém? Então, como de costume, pastor, obrigado. E eu pedi para o senhor orar antes de começar esse momento e que a palavra de Deus possa estar chegando em você aí também do outro lado. Amém? Amém. Eu que agradeço em estar aqui mais uma vez. Para mim é um privilégio poder estar com vocês aqui, Cassiano. Glória a Deus por isso e partilhar do reino de Deus, do evangelho e que você possa ser abençoado e tocado. Isso é o mais importante, porque a gente também é abençoado e tocado pelo Senhor no meio dessa conversa aqui. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por mais um episódio que vai se iniciar. Pedimos que o teu Espírito nos revele cada vez mais os teus segredos e oramos, Pai, para que através desse tema haja cura, haja salvação, haja a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos lá então, nessa semana nós estamos tratando um assunto muito importante, que é o discipulado. E para isso o senhor também já pregou aqui no domingo passado, né, pastor? Então tá fresquinho na memória. E a gente, como igreja, a gente vem trilhando um caminho de discipulado constante, seja no próprio ministério da igreja, quanto também dos ministérios que tem dentro da igreja, seja do Relevantes, que é o culto de jovens. A gente está trazendo essa questão do discipulado muito forte, é o que o pastor Daniel vem trazendo com a gente também como instrução, né? E dentro desse tema, o que o senhor vê como fundamento do discipulado, né? O que significa na prática viver discipulado de fato? Uau, amém. O discipulado, ele é o caminho da maturidade, né? Porque primeiro a gente precisa entender que o discipulado é o método que Jesus deixou para a igreja. E quando eu falo igreja, eu não quero que você pense em prédio, mas em pessoas, né? Então, Jesus em Mateus 28 vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um mandamento que Jesus deixou para os seus discípulos. Então, o discipulado não tem a ver com uma igreja da parede preta, com uma igreja tradicional, não. Ela é um mandamento, foi o método que Jesus deixou para que a sua igreja funcionasse. Então, o papel do discipulado, ele é importante porque ele me faz crescer em maturidade e ele também é um remédio divino que Deus deixou para a doença chamada pecado. O discipulado, ele é um remédio para a doença que se chama autossuficiência. Quando nós andamos em discipulado, nós andamos em humildade e isso nos faz crescer em Deus. Claro, né? Dentro disso a gente vai chegar lá, tem tantas fantasias também sobre o discipulado, tem tanta pessoa machucada com esse assunto também, mas não é o foco, é aquilo, não é porque teve abusos na área que não é bíblico e que não podemos restaurar esse assunto tão importante. Amém. A gente falou muito disso também, né, na semana passada, que foi a questão da paternidade. O como que, às vezes, a visão que nós temos da paternidade terrena influencia também aquilo que a gente já passou com determinadas paternidades, seja no âmbito de igreja ou seja no âmbito de família, né? Mas o quanto que é importante a gente entender essa questão de estar próximo de pessoas fora das quatro paredes da igreja, né? Que, como o senhor disse, não é da parede preta um discipulado, mas Sim. como que você enxerga essa ideia de que o discipulado ele vai trazer um benefício para o corpo de Cristo, como igreja, né? Por qual motivo isso? Perfeito. É interessante a gente entender isso porque eu costumo dizer que todos nós chegamos à igreja por um motivo. E na maioria das vezes esse motivo não é Jesus, vamos ser bem sinceros. Às vezes a pessoa chega porque ela quer um milagre, às vezes ela chega na igreja porque ela quer um relacionamento, ela chega na igreja porque ela quer alguma coisa que não é Jesus. Tem problema isso, pastor? Não há problema nisso. O importante é você vir. O problema é você permanecer na igreja por algo que não seja Jesus.
E aí você vai ter prazo de validade. E o discipulado, ele entra justamente nessa questão. O discipulado, ele é o caminho de maturação, é o caminho de maturidade. E discipulado, ele é um processo de vida na vida. É você que é novo convertido, é novo na fé, que está caminhando com Jesus, encontrar alguém com mais maturidade, encontrar alguém mais casca grossa, alguém casca dura, que é um homem, uma mulher de Deus, para te ajudar, talvez nas dúvidas que você tem no decorrer da caminhada, nas dificuldades da vida. Não necessariamente o seu discipulador precisa ser o pastor presidente da igreja. Não necessariamente isso. Seu discipulador, vamos trazer aqui para o contexto da nossa igreja, né? Um líder de Forte House, ele é um discipulador. Um líder de rede, ele é um discipulador. Claro, além de toda a liderança da igreja, né? Você, na sua vida, você pode ser um discipulador de alguém da sua família, de alguém do seu trabalho, conectar essa pessoa a Cristo, porque a Bíblia vai dizer que nós somos sacerdotes de uma nova aliança, né? E um dos papéis do sacerdote é se conectar com Deus e conectar pessoas a Deus. Então, se você segue a Jesus, automaticamente você crescendo em fé, amadurecendo, você é discipulado para também discipular. Amém. E a gente vê isso que a urgência que Deus tem na missão de fazer com que a igreja avance, que o nome dele seja difundido nos 4 cantos da terra, existe muito nessa questão de discipulado. Sim. Porque se a pessoa não se sente bem em fazer algo ou não preparada, talvez, isso tudo está dentro do próprio discipulado, né? E como que o senhor enxerga essa questão da urgência da gente, como cristão, espalhar o evangelho relacionado ao discipulado, às pessoas estarem próximas, né? Como na mesa, digamos. Tá. Não tem como eu me relacionar com o cabeça da igreja que é Jesus sem me relacionar com o corpo. Então, se eu estou envolvido com Jesus, automaticamente eu vou estar envolvido com o corpo. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Eu sou casado com a Amanda, eu não amo só a cabeça dela e não amo o corpo. Não tem como. Então, uma vez que eu digo que eu amo Jesus, automaticamente eu amo a igreja de Jesus. Com todos os defeitos, com todas as qualidades, com tudo aquilo que engloba esse pacote da igreja, né? Então, a importância do discipulado nessa questão do evangelismo é principalmente formar. Porque o discipulado, ele não é informar, ele é formar. Há uma diferença. Você pode, na maioria das vezes, obviamente, nós recebemos uma informação por aquilo que ouvimos, mas nós somos formados por aquilo que vemos. Quantas vezes você que está me ouvindo replicou algo que seu pai e sua mãe fez e que você talvez não gostava? Porque você foi formado por eles. A mesma coisa, o discipulado te forma, você vai replicar aquilo que você vê em Jesus. Por isso a importância do discipulado. Então, e outra coisa, o papel do discipulador disso não é formar discípulo dele mesmo. Se eu vou discipular alguém, você não é o discípulo do Rafael, você é discípulo de Cristo, porque um discipulador vai errar com você. Então, você que é discipulador, quer discipular alguém, a primeira coisa que você vai ter que falar com o seu discípulo, eu vou errar com você. Bom. Isso é fato, porque nós somos seres humanos, nós vamos acertar e vamos errar. Então, olhe para Cristo. Ainda que você possa se inspirar no seu discipulador, se inspirar no seu pastor, tudo isso é viável, é genuíno, não há problema nisso. Mas essa pessoa vai errar com você, assim como você, como discipulado, vai errar com ela. Então, existe esse processo de eu estou sendo discipulado para ser mais parecido com Jesus. Dentro desse processo, eu me envolvo com a missão de Deus, que é propagar o evangelho. Porque o discipulado, ele me faz estar ligado à missão de Deus, que é compartilhar do evangelho. Como eu compartilho? Evangelismo, ele pode ser um evento, mas não é um evento. Nós podemos fazer eventos de evangelismo, não há problema nenhum nisso. Mas evangelismo não é um evento. Evangelismo é dia a dia como um estilo de vida. Quando a Bíblia vai falar sobre culto, culto tem a ver com entrega, culto tem a ver com sacrifício. Então, é interessante a gente entender isso, porque, e aqui é muito legal, a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast é da Monte Forte, que é muito legal que nós chamamos culto de celebração. E eu amo isso, porque o culto tem a ver com sacrifício. Então, o que é o culto? É a nossa vida. A nossa vida é um culto sacrificial a Deus. Nós entregamos a nossa vida a Deus para que morramos para nós mesmos, para que Ele viva em mim. Com esses tipos de atitudes e decisões, eu me torno um cristão maduro na fé. E já que o senhor entrou nesse assunto também, eu acho muito interessante, porque muitas pessoas vão assistir depois esse episódio e vão se perguntar, será que eu estou sendo um bom discipulador? Porque, ou até não tem essa consciência e agora vão ter.
Tipo assim, eu não preciso saber, não preciso ser nada de liderança na igreja específico, um cargo de liderança na igreja para discipular alguém. Sim. A forma que eu me coloco, me posiciono no trabalho, na escola, ou seja, em qualquer lugar, eu posso ser um discipulador. E o senhor já trouxe a questão de a pessoa estar ligada sempre na palavra, Sim. né? Ter como modelo Cristo. Sim. Mas existe algum caminho, digamos, não que seja o mais o único, mas que seja, de acordo com a nossa visão, o mais correto a se seguir para que ele entenda e faça uma autoavaliação. Falar, eu estou sendo um bom discipulador a ponto daquela pessoa poder conhecer Jesus da forma que ele é e não ser discípulo meu. Claro, claro. Como o senhor falou. Tá. É importante que se espere de alguém que está discipulando uma pessoa um conhecimento também, um preparo. O principal é uma vida com Jesus. Se você não tem vida com Jesus, você não pode discipular alguém. Como você vai compartilhar de Deus, sendo que você não tem? Ou você não constrói nada com Deus? Então, o discipulador, ele precisa ter e construir uma vida com Jesus. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um especialista da palavra nesse sentido. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com, obviamente, buscar uma vida integral a Deus em sinceridade, em humildade e em santidade. Você já está nessa caminhada construindo isso, envolvido com a igreja local, não importa a sua igreja, envolvido com a igreja local, você está apto para pegar alguém mais novo na fé e discipular essa pessoa. Mas é importante a gente entender que a métrica de sucesso aqui não tem a ver com quantos discípulos você discipula ou com quantas pessoas se tornam mais de Deus através do seu discipulado. Você não é o seu resultado. Presta atenção nisso. Você não é o seu resultado. É importante você entender isso, por quê? Porque se você tem sucesso com alguém, você se sente o cara mais santo. E se você erra com alguém, você se sente o pior dos caras. Jesus era santo, perfeito, era, não é. E ele é Deus. E mesmo assim, Judas não se converteu. Jesus falhou, Jesus errou por isso? Não. Então é importante você entender que o temor do Senhor, ele é o princípio de tudo. O temor ao Senhor. Bom, você está construindo uma vida com Jesus, você está crescendo, está amadurecendo e você está ajudando alguém que chegou agora, ajudando alguém na fé. Como você vai ajudar? Com a sua vida, com a sua sinceridade, com a sua humildade, com aquilo que você tem carregado em Deus. Não tem a ver com performance, não tem a ver com resultado, tem a ver com você está recebendo algo do Senhor e não parando em você e compartilhando. Isso é mais simples do que parece. Bom, e é interessante a gente deixar isso bem claro também na questão da performance, porque às vezes a gente coloca uma falsa ilusão na performance. E aí, por conta disso, querendo pensar em números, a pessoa não deixa de confrontar aquele discipulado, Sim. né? Mesmo que em amor, mas deixa de falar para ele o que realmente precisa ser falado por conta de perder aquela pessoa e, logicamente, automaticamente baixar o número de pessoas que são discipuladas por ele. Sim. Então, a importância do confronto, né? Em amor, mas que não esteja ligado à performance para não ter essa falsa impressão de que quanto menos gente eu tiver, mais fracassado eu sou. Né? Então, ter essa clareza de que nós precisamos sim fazer de acordo com o que Jesus pede que a gente faça, né? Porque só para abrir um parênteses aqui, a correção ela é manifestação do amor. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Então, quando um discipulador, um pastor, ele olha algo em nós e nos corrige, isso é uma manifestação que Deus está nos amando através desse ato. Só não gosta de receber correção aquele que tem um coração orgulhoso. E então, se você está buscando ao Senhor, você está envolvido na igreja local, você está estendendo o seu coração para um discipulador e esse discipulador também tem gastado tempo com você, tem gastado ali oração com você. Cara, se ele não puder te corrigir, você precisa se converter. Vamos ser sincero aqui. Porque a correção ela faz parte do processo de amadurecimento. Constantemente eu corrijo o Kalel. Porque ele é uma criança de 2 anos e meio, ele faz coisa que não pode. Às vezes ele quer dar pirueta em cima do sofá. Eu sei que ele vai cair. Então logo eu corrijo isso para que não aconteça um acidente. Então o papel do discipulador ele também faz parte desse processo. Ele está vendo alguém mais maduro na fé. Está vendo que você está precipitado demais. Talvez que você está querendo dar um passo maior do que a perna em relação a várias coisas e ele está aqui te tosando, ele está te guiando. Calma, o menos é mais. Tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento. E o discipulador ele tem que ter um cuidado muito grande na linha tênue que é não ser autossuficiente, mesmo ele estando numa posição em que precisa
né? Falar mais do que a pessoa que está ouvindo. Sim. Mas também a pessoa que está sendo discipulada, ela também precisa ter esse senso de não suficiência também. Sim. Porque senão ela não vai aceitar nada que está sendo falado pelo discipulador dela. Uau, sim. Né? Então, como que a gente pode fazer com que essa relação ela seja saudável entre um e outro? E eu me colocando agora num lugar de discipulado. Né? Quando eu ouço uma pregação, quando eu ouço o pastor falando, quando eu ouço um conselho de alguém, daquele que, mesmo que não seja o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir, como que a minha autossuficiência não pode sobressair, mas também da mesma forma, quando eu estiver discipulando, como que eu consigo me manter humilde a ponto de falar assim, eu não sei de tudo, né? Mas consiga assim ajudar aquela pessoa. Tá. É uma cadeia sem fim. Eu só sou apto para discipular alguém e cuidar de alguém se alguém faz isso comigo. É muito perigoso pessoas que discipulam pessoas e que não tem alguém para prestar contas. É muito perigoso isso. Então, eu sou alguém que discipula pessoas, mas quem que me discipula? Então, é importante isso. E o vínculo que liga o discipulador e o discípulo é o vínculo do amor. É uma relação de sinceridade, porque é uma via de mão dupla. Eu aprendo com quem eu estou discipulando e logo a pessoa que está sendo discipulada aprende comigo. Isso é uma via de mão dupla, a gente precisa entender isso. Não é só o discípulo que aprende com o discipulador, é uma via de mão dupla. Ele aprende comigo e eu aprendo com ele. Só que a linha é o vínculo do amor. Qualquer tipo de relacionamento que se mantém como aliança é o vínculo do amor. Se o vínculo for dízimo, se o vínculo for dom, se o vínculo for habilidade, ele tem prazo de validade. O que nos liga é o vínculo do amor e a sinceridade. Poxa, você não está entendendo algo, você não gostou de alguma coisa, fale em respeito, em amor, fale. Eu acho que às vezes falta isso, por imaturidade do povo cristão, né? E claro, a gente está falando aqui dentro de várias esferas de discipulado, né? A gente está trazendo aqui para algo talvez um pouco mais de pastoreio, né? Mas também tem o discipulado de pequeno grupo, o discipulado de pessoas no seu trabalho. Você cristão está tentando trazer alguém, e esse alguém, na verdade, se alguém já recebeu Jesus e você, aquela pessoa chega numa igreja, a igreja é grande, aquela pessoa, você é um discipulador dela, porque ela tem mais intimidade com você, ela vai abrir as dúvidas dela com você. Então, esse papel de discipulador, ele é importante, entenda uma coisa, é o vínculo do amor. E claro, uma vez eu tendo relacionamento com Jesus, eu recebo desse amor, eu recebo dessa capacitação para transferir isso. Então acho que não sei se está dando para construir uma linha nisso, mas eu entendo que o vínculo do amor ele é o mais importante. E o discipulado ele é uma via de mão dupla. Eu aprendo e também compartilho. Eu acho que a gente consegue trazer um exemplo fenomenal disso que a gente está falando agora, tanto de uma relação de um com o outro, que foi até um exemplo que o senhor usou no culto que explodiu minha cabeça, que foi a questão de Ananias. Tá. Né? Porque pensa que a gente está falando de Paulo, que teve um encontro com Jesus, Sim. mesmo ele sendo um cara letrado, que tinha tudo, né, ensinado aos pés dos melhores da época. Então ele tinha conhecimento e ele escutou a voz do Senhor, ouviu, se colocou no lugar de humildade. Aí, por outro lado, também Ananias foi confrontado de uma forma também que provavelmente a gente não conseguiria entender. Exato. Resolveu ouvir também a voz do Senhor e ir lá falar com ele. Então, isso é a loucura. A gente consegue trazer esse exemplo justamente nessa ideia de um cara que está sendo discipulado, que é importante e ele não pode deixar a autossuficiência dele comandar. Sim. E do outro lado, um cara de Deus também, que não pode deixar que a autossuficiência dele seja sobressaído para não... Sim. É doideira isso, a gente pode ter esse... É interessante porque Deus podendo fazer tudo, ele escolhe usar a igreja. Ele escolhe te usar, irmão. Isso é mais bonito. Gente, isso aqui deve nos alegrar, porque Deus podendo, tem todo o poder e autoridade para fazer tudo, ele escolhe olhar para nós com nossas limitações, defeitos, com as nossas qualidades que ele mesmo colocou, e ele escolhe nos usar. E a representação da conversão de Saulo, né, é exatamente essa, porque ele tinha carta branca para matar ali os discípulos, os seguidores de Jesus, e aí Jesus aparece para ele, a voz ali aparece e tem aquela experiência, e aí a voz diz assim, por que me persegues? Isso é interessante. A voz não disse, por que persegues a minha igreja, por que persegue os meus discípulos, é porque me persegues. É importante a gente entender que, representando a missão de Jesus, sendo um com Jesus,
nós estamos fazendo e construindo algo não para nós mesmos, mas para o reino de Deus, e nós somos um com Cristo. Então, isso é muito lindo, porque aqui nós temos várias camadas. Começa a experiência, a conversão, através de uma manifestação de Deus na vida de Saulo, mas a continuidade disso e o início do ministério é ele usando a igreja, Deus usando a igreja através de Ananias. Ananias é uma representação da igreja. Quando Deus fala com Ananias para ele ir até Saulo ali, eu fico imaginando, né? Ananias sabia que Saulo tinha carta branca para matá-los. Mesmo assim, o nível de obediência de Ananias foi tão grande que ele disse: se Deus está falando comigo, algo vai acontecer, eu vou seguir, eu vou obedecer essa ordem. Então, tudo isso é muito lindo, porque dentro de tantas essas camadas, o que a gente pode filtrar, né? A gente precisa filtrar que quando nós estamos construindo algo para Deus, não estamos separados. Uhum. Eu sou um com Ele. E quando nós estamos compartilhando o Evangelho, nós estamos realmente manifestando o reino, o que fomos chamados e criados para ser. Porque nós fomos criados para o relacionamento. É importante a gente entender isso. Nós não fomos criados para o serviço faz parte, mas nós fomos criados para o relacionamento. Quando Deus ia no jardim para falar com Adão, ele ia para ter relacionamento. Ele não ia perguntar do trabalho. Então é muito importante a gente entender isso, que nós somos criados para se relacionar. E aí, obviamente, a partir do relacionamento, a partir desse lugar da intimidade, o serviço é consequência. Nossa. E a ideia que o senhor trouxe agora de Ananias ser uma representação da igreja, isso abre uma outra janela também pra gente, que é o quão madura uma igreja precisa estar para que aceite um chamado, mesmo talvez sendo algo que eu não entendo. Né? Então a gente vê em Ananias uma representação de uma igreja madura, que apesar daquilo que parecia aos olhos dele não ser algo bom, e não tinha nem como dar certo aquilo, o cara tava ali para matar todo mundo, ele foi e fez, mas é a maturidade. Então é algo muito importante de ter noção também em relação a toda essa vivência em Cristo, que precisamos estar maduros. Paulo fala disso também depois, né? Que queria dar comida sólida, mas não podia porque eles não tinham capacidade para entender aquilo. Então, como é que a gente pode trazer isso para uma igreja hoje? Porque, graças a Deus, nós estamos hoje numa igreja muito saudável, muito madura, a gente vê frutos disso no nosso dia a dia. Mas talvez a pessoa ela não se coloca nesse lugar, porque é muito diferente de você estar dentro de uma igreja com um monte de pessoas que são maduras, você acaba estando ali dentro e ficando no meio. Sim. Agora, se você sai daquele círculo e você na tua casa, né, por algum motivo não está maduro o suficiente, logo o vínculo de pessoas é menor, aquilo vai ter um impacto maior. Sim. Então como é que a gente pode olhar para a Bíblia, para a palavra e falar assim, eu preciso seguir por aqui como alguém maduro a ver por Ananias? Ele escutou a voz de Deus e decidiu agir, mas o que ele tem de background, por exemplo, para que ele consiga tomar essa decisão de ouvir, entende? Tá. A gente precisa entender que o milagre, ele nos enche de fé. É como um carro que está na reserva, para no posto de gasolina e enche o tanque. Então, o milagre nos enche de fé, mas não nos torna maduro. Uau. O milagre, ele nos enche de fé e a gente fica totalmente entusiasmado. Se Deus falar pra gente pular 10 metros, a gente vai acreditar que vai pular 10 metros, e isso, claro, isso pode acontecer através do poder de Deus, mas isso não gera maturidade. O que gera maturidade são os caminhos de processos e de lutas que Deus nos vai dar para nos fazer vencer e alcançar a promessa. Uau. Então, é importante entender, porque a gente, às vezes, você busca por um milagre de Deus, mas Deus quer te dar um processo. Uau. Como assim, pastor? Sim, porque o processo vai te fazer amadurecer para alcançar a promessa. Então, o milagre é bom, glória a Deus, nós oramos por milagre. Anota essa, meu irmão, anota isso aí. Pega o caderninho e anota, essa foi forte. Glória a Deus. Então, a gente vai sempre orar por milagre, crer no milagre, mas às vezes Deus quer te levar a caminhos que Ele não quer te dar um milagre, Ele quer te dar um processo para que você cresça, amadureça e alcance a promessa. Porque quando Deus libera uma promessa, você precisa trilhar um caminho de maturidade. E é exatamente essa questão de Paulo, Ananias. A Ananias representa uma igreja madura, como você falou, quero fazer uma pergunta aqui. Se você precisasse responder aqui para nós nesse podcast, você considera a igreja brasileira uma igreja madura? Por que essa pergunta? Porque às vezes nós entendemos que sucesso no reino de Deus é uma igreja cheia.
e cheia de filhos. Isso é parte do sucesso. Mas o verdadeiro sucesso como um todo não é uma igreja cheia de filhos, mas é uma igreja cheia de pais. Ó. Por quê? Porque para eu gerar um filho, eu preciso de uma noite de prazer e intimidade. Agora, para eu gerar um pai, eu preciso de anos de caminhada, de processo e de maturação. Então, é importante a gente entender isso, que nós celebramos a igreja cheia, glória a Deus. Nós que somos aqui da Monte Forte, oramos e cremos que o próximo prédio será 3 vezes maior do que esse, e glória a Deus por isso. Agora, isso é parte do sucesso, não é o sucesso como um todo. O sucesso como um todo é quantos de nós estamos nos tornando seguidores de Jesus maduros em fé para discipular a próxima geração. Uau. Quem serão os pastores e líderes dos seus filhos e dos seus netos? É importante a gente entender isso. O que você está fazendo para que você pastoreie o coração da próxima geração? E é muito forte isso, porque a gente acaba tendo uma visão assim de maturidade mesmo, né? Porque é justamente essa ideia. Quando a criança, um exemplo, vou trazer uma analogia, né? Quando uma criança tá indo para um parquinho, seria um milagre, né? A gente tá feliz, tá eufórico, mas quando cai do brinquedo, por exemplo, é o processo. Mas aquilo vai fazer com que a gente entenda que talvez não dá para subir naquele brinquedo. Sim. Porque vai cair, né? Então é muito, muito doido isso. E quando a gente olha para pro discipulado, uma coisa que o senhor comentou também é que, e isso é uma frase que vai ficar marcada na minha cabeça, que o excesso de cordialidade num determinado relacionamento revela a distância que a gente tem um do outro. Tá. E isso é maluquice, porque se parar pra pensar, né, é total assim, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. É muito doido, porque o excesso de cordialidade revela a distância ou não, mesmo estando próximo de alguém. Porque dentro desse contexto de discipulado é vida na vida, é estar junto, a gente estreita os laços, não tem jeito. Então, esse exemplo aqui que o Cassiano está falando, pessoal, para você que talvez não assistiu a pregação ali no domingo, assiste lá, corre lá, tá no canal do YouTube. Já tá em algum lugar da tela e vai aparecer. Amém. E o que é isso? Às vezes o nosso excesso de educação, o nosso excesso de cordialidade revela um coração que tem relacionamentos distantes. Eu não estou falando para você ser mal educado com alguém, não é essa a questão. Mas quando você recebe alguém na sua casa pela primeira vez, um casal que você acabou de conhecer, amigos que você acabou de conhecer, você deixa a casa tinindo, tudo limpo, tudo no lugar. No meu caso, o Kalel deixa os brinquedos de cada um num cômodo, eu vou lá, guardo tudo, coloco tudo ali no quarto dele, enfim, eu arrumo tudo para receber essa pessoa. Mas às vezes eu vou receber o Cassiano em casa, a gente já tem mais intimidade, o Cassiano vai, pastor, tá aí? Não, vem, tô aqui. Talvez vai estar meio desarrumado, talvez não vai estar tudo impecável. E aí eu vou falar, Cassiano, você já é de casa, entra aí, cara, tá tudo certo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes o nosso excesso de educação, o nosso excesso de cordialidade pode estar revelando que os nossos relacionamentos estão distantes. E qual que é o problema disso? Relacionamentos distantes, ninguém sabe exatamente quem você é. Porque estando aqui nesse podcast, você não vai ver eu e o Cassiano pecando. Você não vai ver a gente bravo, você não vai ver a gente irado com alguma coisa, não vai ver nada. Agora, vida na vida, gastando tempo, almoçando junto, daqui a pouco a gente vai ter que dirigir, alguém nos fecha, ele vendo a minha reação, eu vendo a reação dele, isso a gente vai entendendo e crescendo em maturidade. Nós precisamos entender que quanto mais perto eu estou de alguém, mais eu vejo as qualidades e o defeito dessa pessoa. E a gente precisa ser cristãos, discípulos de Jesus maduros em fé, em saber separar que nós somos seres humanos e vamos errar, e separar a unção que Deus depositou sobre cada um de nós. Então é importante a gente entender isso. Aproxime relacionamentos, deixa alguém abrir sua geladeira, cara. Abre a geladeira de alguém. Esse é o evangelho, essa é a igreja. Se você não gosta de pessoas, se você não gosta de se relacionar, talvez está ouvindo aqui, o pastor não gosta de me relacionar com pessoa, cara, abra o seu coração para Jesus mudar isso, porque você vai ver como é bom. E pegando esse gancho, Jesus ele é o modelo de tudo, né? E a gente fazer as coisas do dia a dia, como Jesus fez, como que ele faria tal coisa? O senhor trouxe uma reflexão muito interessante também, porque ele era 100% Deus, 100% homem. Então ele viveu uma vida de homem também na Terra. É um cara que brincava com os discípulos, né? Essa semana eu estava conversando também com a Lari e ela comentou sobre The Chosen, né? Que o que retrata nessa série, que é muito massa,
é que retrata Jesus como homem também. Sim. Então ele brincando, fazendo piada, e a gente às vezes coloca sei lá, uma visão sobre Jesus que esquece que ele era uma pessoa semelhante a gente também. Sim. Lógico, sem erro, né, perfeito, imaculado, como a gente já sabe, mas que tinha um relacionamento de homem com homem. Sim. E como que a gente pode olhar para isso e agir de forma correta no nosso dia a dia? Seja com a família, seja com amigos, seja no trabalho. Então, lógico, tudo isso dentro das diretrizes da Bíblia, mas num jeito prático, assim. Como é que eu posso fazer uma autoavaliação na minha cabeça no momento que eu vou tomar uma decisão para falar assim, como é que Jesus faria nessa hora? Tá. Sim, gente, não é simples no sentido de que o evangelho ele não tem uma receita pronta. Tipo assim, faça 5 passos que você vai ter sucesso. Ia vender muito. Pesado, ia estourar. Então, o evangelho não tem isso. É como a criação de filhos. Cada criança é de um jeito. Você tem ali um caminho para seguir, mas cada criança é de um jeito. Sabe, Deus trata com cada um de nós de maneiras diferentes. Entendo que Deus ele é misericordioso, gracioso. Agora, existe uma frase que é bem interessante que diz assim, né? Você, às vezes, a proximidade ela vira desonra. Tem uma frase assim, mas eu entendo que essa frase ela é para seguidores de Jesus imaturos. Porque eu entendo que isso às vezes acontece, porque às vezes a gente olha lá um pregador conhecido, um pregador famoso, alguém hypado, e de fato tudo isso é muito bom, Deus levantou essa pessoa, que bênção, de fato ele pode ser uma bênção e muito bom. Mas às vezes a gente olha e idealiza, uau, que pastor perfeito, né? Uau, que pastor incrível, quem caminha com ele deve ser só voar, deve viver só coisas sobrenaturais. Gente, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, tipo assim, é importante a gente entender que quanto mais perto a gente tá do nosso discipulador, do nosso líder, nós vamos ver os erros, os acertos, nós vamos ver o homem, assim como Jesus, 100% homem, 100% Deus. Então, agora, nós precisamos ser maduros em fé e entender que isso não anula, quanto mais eu vejo a pessoa e a vida dela, isso não deve anular a honra que eu tenho, a inspiração que eu tenho para ela, muito pelo contrário, deve até aumentar a honra, porque eu falo, uau, o meu pastor passa por essa dificuldade e mesmo assim ele continua com os olhos em Jesus. Uau, o meu pastor está passando por isso, por essa situação com a família dele, um momento meio complicado. Uau, e olha como que tá a conduta dele mediante a isso. Cara, esse cara me inspira, sabe? Às vezes a gente tem uma ideia imatura de que os problemas e dificuldades da vida nos faz menos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Muito pelo contrário, gente, são os problemas e as dificuldades da vida que te dão um sim para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Pare de achar que um sim para Deus é uma vida perfeita e você só vai subir degrau a degrau, tem hora que você vai cair, cara, tem hora que você vai tropeçar, tem hora que você vai bater com a cara no chão, você vai falar, meu Deus, deu tudo errado aqui, é isso, cara, isso vai te fazer crescer, te amadurecer. Então, a gente fala assim, eu vejo muito evangélico dizendo assim, eu queria estar no tempo de Jesus. Meu irmão, será mesmo que você queria? Porque hoje, com todo acesso à informação, a tudo que a gente tem, às vezes a gente não é fiel a Deus. Imagine naquela época, porque eu tenho para mim, né, que eu fico imaginando os discípulos sentado com Jesus à mesa, né? E ele sendo 100% Deus, 100% homem, eu vou aqui só dar um exemplo, tá? Daqui a pouco Jesus disse assim, essa comida talvez não me fez tão legal, deixa eu ir no banheiro ali, vai lá, toma água com gás, um exemplo. Só que aí daqui a pouco, Jesus tá orando e ressuscitando um morto, eu fico imaginando a cabeça dos caras, assim, tipo, 100% Deus, 100% homem. Então, e às vezes a gente quer ser Deus e tirar a nossa fragilidade humana. Nós não temos corpo glorificado ainda, irmão. Vai viver a sua vida, às vezes você vai andar preocupado, às vezes você vai se estressar, faz parte do processo. E agora você trouxe uma coisa que me veio à memória do primeiro milagre, né? Ninguém tinha visto nada nesse sentido em relação ao ministério de Jesus. Ele estava começando, estava, né, selecionando os 12 ainda. Sim. E do nada, no meio de uma festa, um jeito que estava lá, transformado em vinho. Você imagina que loucura, né? Não tinham visto nada até então. E aí, será que passou pela cabeça dele assim, cara, será que isso é o máximo que ele pode fazer? Será que em algum momento alguém pensou, talvez até que o Timóteo, né? Deve ter pensado assim, será que tem mais alguma coisa que ele faz? Será que é real isso?
Porque eram humanos, assim, entende? Imagina a gente andando com um pastor que a gente não conhecia, ele chega falando as boas novas, falando que ele é o Cristo, siga-me, larga tudo e vem. E eles esperavam um Messias de forma diferente, né? Talvez alguém de guerra, alguém que libertasse Israel, sentasse o trono, e não foi assim, né? Cara, isso explode a cabeça, velho. Pra ver como que a gente hoje tem, assim, tem a Bíblia, né? Que é o maior manual pra mostrar quem que era Jesus. Agora imagina esses caras que eles escreveram. Sim. E entendeu? A forma que eles viam Jesus é a forma que, lógico, eu acredito muito que foram todos inspirados por Deus, lógico, óbvio isso, mas eles viram a primeira coisa acontecendo, né? E aí passar pela cabeça e falar assim, cara, será que isso aqui pode acontecer de novo? Aí ele vai e faz uma coisa ainda maior. E assim vai indo, de glória em glória. Que doideira isso aí. E é o discipulado. A gente vê hoje a igreja crescendo, é assim, a gente chega no momento da igreja, vai passando dias, vai crescendo, vai aumentando, chegando gente nova, ministérios novos, projetos novos, né? E o quanto isso é interessante, né? Mas a gente fala disso também na questão do discipulado, que o nosso propósito como igreja e como pequenos cristãos, que estar no discipulado, ele nos faz entender melhor o nosso propósito também. Mas isso tem que ser ativado. A gente tem que ter essa consciência. Porque a gente pode estar fazendo uma coisa que não é o que a gente quer fazer. Ou que não é o que Deus quer que a gente faça. E o quanto que a gente estar em grupos de pessoas sendo discipulado por alguém ou se deixar ser discipulado pode nos ajudar a entender o nosso propósito. Até porque, né, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então eu acredito que pessoas estando próximas, a gente consegue identificar melhor nosso propósito, mas como que a gente pode entender a real lógica disso, do porquê, o motivo? Claro, é importante a gente entender que nós temos a Bíblia que já nos revelou tudo que Deus assim queria nos revelar, e tem essa missão coletiva para todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, que é se conectar com Deus, conectar pessoas a Deus, andar e caminhar pela autoridade que foi dada por Jesus e através dessa autoridade discipular, batizar pessoas. Então isso é uma missão para todo aquele que crê em Jesus. Não tem a ver com ser pastor, evangelista, mestre, profeta, não tem a ver com isso. Apóstolo não tem a ver com isso. Tem a ver com você crer em Jesus, logo ser uma cópia de Jesus, caminhar como Jesus caminha, e aí você prossegue e assim vai. Agora, existe um outro caminho que é com o relacionamento com Jesus, caminhando com Ele, eu vou descobrindo, meus irmãos, aquilo que Deus tem para mim de maneira individual. Agora, como que eu descubro isso? Esse papel importante que o Cassiano disse, você está rodeado de pessoas maduras na fé, que possam te dar indícios, mas você também vai precisar cavar um poço, que é se relacionar com Jesus e gastar tempo com Ele. Agora, tem alguns indícios, porque tem coisa que Deus colocou no teu coração, que você gosta, que você é apaixonado, que pode estar ligado ao teu processo, e ao teu processo de propósito, né? Por exemplo, o que é que mais queima no seu coração? Assim, o que é que mais te indigna? O que é que você olha e você fala, isso me indigna. Eu vou dar um exemplo, vamos supor, pessoas que têm o dom assim, de ajudar o próximo, dom de misericórdia, de se comover assim com o próximo, assim, eles têm muito isso aflorado. Por exemplo, chega alguém algum dia na sua casa e na hora do almoço, um morador de rua e está pedindo comida na rua. Tem um prato de comida? Talvez, se eu não tiver, ou se não tiver pronto, vou falar, meu irmão, ainda não está pronto, se você quiser voltar aí depois, tá bom? Pode voltar que você vai ter. Ou, meu irmão, hoje eu vou pedir alguma coisa, não vai ter, tá? Deus abençoe. Pessoas que têm um dom de ajudar o próximo, de misericórdia, ela não vai deixar aquela pessoa sair dali sem alguma coisa para ela comer na hora. Ainda que a comida dela não tenha pronta, ela vai fazer um miojo, ela vai fazer alguma coisa para atender aquela pessoa. Então, eu tô dando esse exemplo porque aquilo queima no seu coração, aquilo que te indigna e aquilo fica incomodando, pode estar ligado àquilo que Deus te chamou para fazer de maneira individual. E aí isso é bom pra gente discernir se aquilo que a gente está fazendo nesse momento agora faz sentido ou não com isso. Sim. Né? Não é uma coisa pra gente tomar como decisão, mas é um indicador. Sim. O que eu tô fazendo hoje não me faz feliz a esse nível. Sim. Não me traz satisfação a esse nível
tudo fazer sentido. Então pode ser que nesse momento a pessoa não esteja cumprindo o seu propósito, chamado. Mas E desculpa atrapalhar, que é importante também, gente, a gente entender que, não, que descobrir esse propósito não seja um peso ruim para você. Porque, cara, você não vai. E às vezes o jovem tem muito isso. Aquela pressa. Cara, não, isso relaxa. Vai viver com Jesus, vai se relacionar com Jesus. Dentro desse processo de relacionar com Deus, ser mais parecido com Ele, as coisas vão ficando claras. Calma. Não precisa, eu vou descobrir tudo em um mês. Não, não vai acontecer assim. Você vai descobrindo caminhando, cara. Quanto um passo de fé que você deu, descobriu um pouco. Mais um passo de fé, descobriu outro pouco. Na maioria das vezes é assim. isso é o principal, né? Eu acredito que a gente, como tá mais próximo de jovem, a gente vê muito isso também acontecer. É uma pressa real, só que às vezes não é nenhum problema ou um erro deles, mas é que o mundo hoje está querendo se encaminhar para algo muito imediatista. Sim. Né? Inclusive com a própria igreja. Sim. Eu vou virar crente agora, eu me converti, eu preciso aprender tudo, porque senão eu vou bater de frente com um cara que não é crente, vai me perguntar alguma coisa da Bíblia e eu não sei responder. Então eu preciso aprender o quanto antes. Mas é uma caminhada. Sim. Né? Eu vejo que os próprios discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, eles continuaram aprendendo. A gente vê depois ali Paulo escrevendo carta para a igreja, mesmo pessoas líderes estando lá fundamentados, implantados lá para poder crescer a igreja, ele escrevia para que ensinasse eles mesmos depois de colocado. E tinha algumas divergências. Paulo, Pedro. Então, é um constante aprendizado. Exato. E é importante a gente entender que isso é um constante aprendizado, porque também tira um peso ruim, assim, eu tô sempre atrasado. Porque tem pessoas que pensam assim, eu tô sempre atrasado. Não, calma, você pode estar atrasado? Mas às vezes não é o caso, sabe? E outra, ainda que você esteja atrasado, Deus, ele é o dono do tempo, ele é o próprio tempo. E aquilo que você demoraria um ano para construir, Deus pode fazer em um momento, em um encontro. Então calma, se preocupe em viver com Jesus e crescer, não deixe nós somos a geração fast food, né? A gente vai tudo rápido. Calma, porque aquilo que é eterno, os relacionamentos com Deus, eles requer tempo, requer processo, requer maturação, requer milagre. Então, calma, não se apresse, não deixe que a ansiedade tome o lugar de Deus no seu coração. Amém. E aí agora eu lembrei também de algo que vão ser uma construção de uma pergunta em 2 etapas, para ficar mais fácil do nosso ouvinte assistir, entender. Tá. O senhor comentou no começo sobre o papel do sacerdote. Tá. Né? Então, naquela época, quais eram os papéis do sacerdote, seja na antiga aliança ou seja depois, né? Como é que ele exercia essa função dentro da igreja, enfim. E hoje o senhor trouxe algo muito interessante, que nós somos os sacerdotes da nova aliança. Sim. Entende? Então, baseado naquilo que era o papel de um sacerdote, como a gente consegue transferir essa visão para nós hoje como igreja no momento que nós estamos vivendo? Atualmente. Tá, eu vou falar de maneira assim muito simples. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que Deus constituiu um reino de sacerdotes e não um reino com sacerdotes. Qual que é a diferença disso? Um reino todos nós temos esse acesso a Deus e todos nós somos sacerdotes dessa nova aliança. Um reino com é como no Antigo Testamento, que eu preciso ir até alguém, e esse alguém tem uma função, e esse alguém tem um tabernáculo. Então eu vou trazer isso de forma muito prática para a nova aliança. Um dos papéis do sacerdote é o principal para a gente focar dentro desse tema, é se conectar com Deus e conectar pessoas a Deus. Então, às vezes a gente fala muito assim, né, ou relaciona ser sacerdote somente a figura masculina, né? Então, eu vejo muita gente falando assim, né, você é o sacerdote do seu lar, né? Você marido é sacerdote do seu lar. Sim, tudo bem, mas dentro desse contexto bíblico, todos nós somos sacerdotes, homem e mulher. Nós temos essa função na nova aliança de se conectar a Deus e conectar pessoas a Deus. Por quê, gente? Porque o intermediador é Jesus. Não é mais um sumo sacerdote, não é mais um pastor, ainda que não anule o discipulado. Então, estamos falando sobre isso aqui. Não anula o pastoreio, não anula nada disso. Mas o papel do discipulador, um papel de um pastor é revelar Cristo.
Então, dentro desse processo, eu me torno maduro, conhecendo a Cristo, para também revelar Cristo para as pessoas. E esse processo de conhecer a Cristo, ele não tem limite. Quanto mais eu conheço, mais eu percebo que eu preciso conhecer. Nenhum homem de Deus pode dizer assim, Deus é um quadrado e ele só se move assim. Fuja disso. Porque quanto mais eu conheço a Deus, e não só através de relacionamentos e experiências, porque isso é perigoso também. Aquilo que você tem de experiência e relacionamento precisa ter fundamento dentro da palavra. Deus não vai te dar algo que fira aqui aquilo que está escrito e os princípios da palavra. Então é muito importante a gente entender isso, gente, que o nosso papel é se conectar a Deus e conectar pessoas a Deus. E aí, a partir disso, gente, é que todas as áreas da minha vida, elas são construídas, elas são diluídas dentro desse lugar da intimidade, dentro desse lugar da revelação. Amém. Isso é importante porque agora a gente vai entrar no assunto que eu acredito que vai trazer muita clareza para eles. Dentro de tudo que a gente falou aqui, às vezes a pessoa ainda assim pode se imaginar não estando num lugar de discipulado, ou de discipulador, por exemplo. Mas a família é um ótimo lugar para discipular. Sim. Né? Então, seja o pai, seja a mãe, você que talvez não é pai nem mãe, mas é irmão, ou está numa família que às vezes as pessoas não conhecem Cristo, e ali já pode ser um bom lugar, né, de começar esse discipulado. Então, eu vejo que a forma que a gente se posiciona em Cristo na nossa família faz com que eles entendam também o valor de uma mesa em relação a isso. Né? Então, como é que a gente pode olhar para isso nos pequenos detalhes como família, para que esse grupo de pessoas seja talvez a nossa porta de entrada ou no começo de um discipulado. Para quem não tem, começar a fazer isso, ou para quem não se sente discipulado por alguém, entender que a família também é um discipulado. Às vezes o pai e a mãe são crentes e ele não vê o pai e a mãe como uma autoridade sobre a vida deles nesse quesito. Sim. Infelizmente acontece às vezes isso. Claro. Mas como que a gente pode ter esse discernimento também como filhos e também como pais líderes de família? Claro. E às vezes a familiaridade, ela não deveria, mas gera desprezo. A Bíblia diz que Jesus deixou de fazer muitos milagres em um lugar, porque era o lugar da onde ele vinha. Nossa. Então, isso aqui é muito importante a gente entender. Jesus deixou de fazer muitos milagres, porque era o lugar que as pessoas talvez viu ele crescer, viu ele com José, com Maria. E ele ser criança. Exatamente. E aí, mas como é? O carpinteiro, filho do carpinteiro, como que funciona tudo isso? Então, a familiaridade, às vezes, ela é um empecilho. Como que eu faço tudo isso? Talvez isso seja com o tempo e você sendo um cristão sincero. Alguém maduro em fé, sendo verdadeiro. E orando, cara, para que Deus conecte pessoas com seus familiares, para discipular os seus familiares também, para que sejam como Jesus para essas pessoas. E aí, você que talvez seja filho de pastores, de alguém que já está na igreja há muito tempo, e talvez você viu alguma coisa que não condiz, e agora você já tem essa ótica um pouco mais madura, vamos colocar esse cenário, cara, tenha misericórdia, tenha graça, talvez seus pais deram o melhor que eles poderiam dar, eles replicaram aquilo que eles aprenderam, e talvez se você ainda não tem tanta maturidade, está machucado talvez com seus pais, nesse processo de discipulado, meus pais são um na igreja, e não deveria ser assim, tá? Mas calma, dê uma chance para que o seu coração seja curado por Jesus. Não coloque um muro protetivo no sentido de tudo isso aqui é uma mentira, né? Não. Jesus pode restaurar, e eu entendo que pessoas que estão dentro desse contexto que você falou têm um chamado lindo de restauração do corpo de Cristo, porque a gente vê muito filho de evangélico machucado com a igreja por diversos motivos. Então, ter esse lugar de restauração e discipulado, ele é importante. Uhum. A nossa visão aqui como igreja é uma igreja de envio, né? O pastor sempre fala muito sobre isso também, que é uma visão de uma igreja apostólica e profética, né? E baseado nisso, nós temos o nosso Forte House, que para quem não sabe, o Forte House ele é um grupo de pessoas numa casa em vários endereços das cidades que a gente se reúne para formar discípulos, formar líderes.
Então, é um dos braços da nossa igreja isso. Tanto os cultos, como o pastor sempre fala, os cultos e também os Forte House. Sim. E qual que é a importância das pessoas que são enviadas debaixo de uma autoridade, porque uma vez o pastor até comentou sobre isso também, o quão diferente é você chegar num lugar onde você foi enviado com autoridade. E o discipulado ele tem esse poder de ferramentar alguém para que ele seja enviado tanto para a escola quanto para o trabalho. Então, qual que é a importância da pessoa estar inserida no meio de discipulado? Para que ela entenda o real valor de que ser enviado debaixo de um grupo ou estando inserido num grupo de pessoas pode ajudar ela no decorrer do dia a dia, Tá. como pessoa. Porque dentro desse contexto aqui, nosso, né, dos pequenos grupos, igrejas nas casas, o Forte House ele é esse lugar que vai te fazer amadurecer. Porque pessoas ali vão errar com você e vão acertar com você. E ali você vê a beleza da igreja, porque você não só aprende uma palavra, mas você compartilha o seu coração. E isso é parte daquilo que Jesus deixou como igreja. Ali cada um tem um cântico, outro tem uma oração, outro tem o coração para compartilhar, outro tem um testemunho. E tudo isso vai te fazendo crescer e principalmente estreitar os laços, o relacionamento, que é isso que a gente está falando aqui. Porque às vezes dentro de uma dinâmica de igreja é muito corrido um culto de domingo. Louvor, palavra, tá um monte de gente trabalhando, fazendo esse culto acontecer. Requer muitas mãos para um culto acontecer, uma reunião acontecer. E às vezes você não consegue se conectar direito com a pessoa, relacionar, segundo todo mundo trabalha. Então, o Forte House, o pequeno grupo, é esse lugar para você receber do Senhor, compartilhar e o mais importante, você se tornar um discipulador, se tornar um cristão maduro para discipular outras pessoas que aqui estão chegando. Isso é muito... É aquela coisa de que você já falou, a gente só consegue discipular quando é discipulado. Sim. Então, esse é um momento ideal, assim, pra gente pensar nisso. E o senhor tem alguma lembrança, assim, de algo muito impactante ou algo realmente forte que aconteceu com o senhor, de uma experiência por estar envolvido no discipulado? Seja numa resolução de um problema, da forma que o senhor lidou com tal coisa, mas que o senhor enxerga que isso é fruto de estar sendo discipulado por alguém. Tá, perfeito. Cara, a primeira vez que eu preguei não foi num púlpito, foi num pequeno grupo. Então, o pequeno grupo ele nos desenvolve a perder a vergonha, a falar em público. Então é muito legal. Eu lembro que uma pessoa liderava, né, o pequeno grupo, e aquela pessoa faltou. E eu, como alguém que estava lá sempre, alguém que compartilhava, alguém que comentava, né? E aí ele falou, poxa, lidera você hoje a aula e tudo mais. E foi horrível, né, gente? Foi ruim. Vamos ser sincero aqui. Foi a primeira vez, travou, gagueja. É normal, gente, mas isso faz parte, porque você vai perdendo ali a vergonha e entendendo também que nós não estamos fazendo isso como um show ou algo do tipo. Nós estamos compartilhando o coração e o evangelho. Então, fazendo essas coisas, você cresce. Estando nesse lugar de discipulado, você perde a vergonha de falar em público para um evangelismo ou para conversar sobre Jesus. Então, um pequeno grupo ele é extremamente importante para isso. Agora, entrando aqui mais um discipulado pessoal, ixi, tem muitos assim. A primeira coisa é que eu fui quebrado. Porque quando eu achei que eu estava certo, eu estava errada. Então, eu lembro que o que mais o pastor Daniel falava para mim é o menos é mais, o menos é mais, o menos é mais. Então, todas as vezes... Eu ouvi essa frase há pouco tempo dele. Então quando você acha que tá certo, você tá errada. Mas, claro, eu entendo que naquele momento eu precisava muito disso, porque eu não era tão maduro na fé e tudo mais. Então eu fui muitas vezes achando que estava certo e eu falava, cara, eu tô errado. Então o começo é muito assim, esse processo de morte nossa autossuficiência, morte do nosso orgulho, morte da nossa vaidade, morte do nosso ego. O discipulado é um caminho para que você morra para você mesmo, para que Cristo nasça em você. Então ele é extremamente importante. A questão é, gente, se você quer ser um seguidor de Jesus maduro, não só um menininho, um participante só de um culto. Biblicamente a gente não vê um participante ou um espectador de um culto. Na Bíblia não tem um espectador de um culto. Eu vou consumir um culto, eu vou consumir uma reunião. Será que esse líder de forte prega bem? Será que esse pastor aqui tem unção para entregar algo de Deus para mim? Biblicamente você não vê isso. O único que estava só olhando um culto caiu e morreu, né? O Galvin Eudes.
Então, O exato. único que tava só olhando e aí depois recebeu um milagre, né? Então, Então, gente, você precisa participar, cooperar e não avaliar. Meu amigo, não importa o que o grupo de louvor tá cantando, faça a sua adoração. Ai, não gostei dessa música. Paciência. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Eu não, assim, já fui servir em algumas igrejas totalmente diferentes daquilo que a gente vive, de características, igrejas mais parecidas. Vai servir com seu coração, vai servir com graça, com misericórdia. Você que está aqui inserido nesse papel, começando com Jesus, dentro dessa pergunta que o Cassiano falou, o discipulado ele é importante que ele vai te fazer amadurecer e você precisa estar com o coração aberto para receber as correções, que é através dessa correção que vai te fazer amadurecer em fé. E aí, a partir disso também, vai chegar talvez de fazer isso com os outros. É brincadeira. Tudo em amor e graça, com o objetivo de glorificar a Deus. amém. Então, é justamente isso. O discipulado é um lugar que a gente aprende a lidar com os fracassos e lutas, né? Sim. É um lugar que a gente consegue abrir o coração, entender o que Deus realmente quer, porque às vezes a gente precisa de uma palavra ou de algo e nada melhor do que buscar esse conselho em alguém que está caminhando pro mesmo caminho, no mesmo destino. Porque a pior coisa que tem é você se aconselhar com pessoas que não estão vivendo aquilo que você está vivendo. Porque isso pode ser o fim. Né? Não adianta eu estar querendo ir para um destino, seguir a Deus, servir a Jesus e me aconselhar com alguém que não tá nem aí. Né? Até esses dias eu tava comentando com o pessoal do Relevantes e justamente isso. É difícil você estar envolvido com pessoas na escola, por exemplo, que não tem a mesma visão que você e que o ambiente te molde. Porque às vezes você vai querer orar no recreio, no intervalo, pela sala, pela escola e ser amigo do cara que tá no sábado de noite na balada. Ele não vai querer orar contigo ali. Dificilmente vai te dar o apoio para que isso aconteça. Né? Então a gente tem que ser modeladores de ambientes, não ser modelados por ele. E eu acredito que o próprio discipulado é um lugar disso. Como você falou, perde a vergonha, perde o medo, né? Porque estamos sendo alimentados pela palavra e também com uma certa incentivo do pessoal que está caminhando com a gente, né? Então isso é muito bom. Mas eu acredito que você que está nos assistindo agora pode estar se perguntando talvez se está nesse momento de discipulado ou se está sendo um bom discipulador. Faça essa avaliação. Procure entender se aquilo que você está falando ou está ouvindo de quem está discipulando está de acordo com aquilo que Jesus deixou para a gente como modelo. Então que a gente possa ser esse sacerdote da nova aliança, conectar pessoas a Deus e também nos deixar a ser conectados, né? A gente tem que entender que nosso papel também não é só receber, mas sim também dar, entregar e fazer com que o reino de Deus seja difundido aos quatro cantos da terra. Essa é a nossa principal missão. Sim. Estamos mais uma vez chegando no final do nosso tempo. Aquele famoso Isso aqui é pra quem é velho assistir o programa do Jô Soares, meu irmão. Você que tá vendo, você que é novo aí não sabe qual que é o programa do Jô. Quando o Jô ia acabar a entrevista, a galera fala, tava no telão lá escrito, faça A. É tipo isso. Para a plateia saber o que tem que fazer. Mas eu acredito que a palavra de Deus ela tem vida, ela vai aos corações das pessoas e ele é responsável por mudar. A gente é responsável por comunicar e o Espírito Santo é responsável por fazer aquilo germinar, frutificar, mas que a pessoa esteja disposta. Amém. Né? Então, se o senhor tiver uma reflexão, uma mensagem para deixar para quem está querendo viver esse momento ainda mais presente na igreja ou querendo se desenvolver isso, como é que ela pode tomar esse passo, essa iniciativa de começar a fazer esse discipulado ou se deixar ser discipulado para que as bênçãos de Deus possam recair sobre a vida dela de forma como a gente sabe, que na mesa, né, estando na mesa, como o senhor falou no primeiro dia, a mesa é um ato tão profético, né, então que a gente possa usufruir disso da forma correta. Tá. Eu vou falar para dois públicos aqui. O primeiro, vamos colocar aqui um cenário que você é novo na fé, tá chegando agora na igreja, ou ainda você já tenha passado por uma outra igreja, mas você está aprendendo mais de Deus. E se você é aqui da Monte Forte, você precisa se conectar a um Forte House. Porque é nesse lugar que você começa a se relacionar com pessoas, fazer amizades e se desenvolver. Porque ali não é só uma reunião para fazer amigos, ainda que isso seja importante, mas você ali recebe da palavra de Deus e você compartilha o seu coração. Então, você precisa caminhar para esse lugar. Agora, falar aqui também um outro cenário.
Você que já caminhou com Jesus, já teve diversas experiências para a igreja, talvez já fez parte de ministério, talvez já vem com uma bagagem, às vezes, de receios, machucados. Cara, se você está dentro aqui dessa casa, dessa igreja, você está numa igreja saudável, não uma igreja perfeita, uma igreja saudável, que tem falhas e erros, mas não tem falhas e erros de princípios, de estrutura. Então, dentro desse lugar saudável, quebre os muros de proteção que você fez e permita ser tocado pela graça e a unção que Deus deu para a liderança dessa casa, para os irmãos dessa casa, para essa igreja, tá? Eu falei dois, vamos para o terceiro cenário aqui. Você que está nos ouvindo e não é dessa igreja, pastor, a minha igreja não tem célula, minha igreja não tem pequeno grupo. Cara, procure o seu pastor, procure alguém dentro da sua igreja, maduro na fé, que você perceba que essa pessoa é madura. Fale, seja humilde, olha, eu quero aprender mais de Deus, você pode me ajudar, a gente pode estar mais perto, a gente pode estar mais junto. Procure esse lugar, procure cooperar com a igreja a qual você está inserido, né? Uma vez que, se for, obviamente, uma igreja saudável, e igreja saudável não é a igreja que não tem erros, mas é a igreja que não fere os princípios, porque a igreja vai errar onde a igreja é composta por pessoas, e pessoas erram e pessoas falham. Então, agora, obviamente, estou dizendo aqui de igrejas saudáveis, que são igrejas que não ferem princípios, que não têm desvios de caráter de sua liderança. Então, procure essa pessoa madura na fé, coopere com a sua igreja, coopere. Se você tem uma fome e sede de Deus, coopere, escute Deus para aquilo que Ele tem para a sua vida, esse é o mais importante para você cooperar. Tome cuidado com o excesso de informação, na internet você tem tudo muito pronto, a nossa geração às vezes é uma geração que sabe de tudo de maneira rasa e não somos profundos em nada. Então, tome cuidado com isso, se aprofunde naquilo que você entende que Deus te chamou para ser e tenha calma nesse processo, mas abra seu coração, escancare o seu coração ao Senhor e a pessoas maduras na fé para que você possa crescer em Deus. Amém. E para a gente deixar isso tampado com uma Bíblia, né, que a gente possa viver o que diz em Mateus 28, 19 e 20, que é ir de fazer discípulo e ensinar tudo que você tem ensinado até que eu volte. Então, eu acredito que essa é a grande missão Amém. da gente como cristão. Então, eu espero que você tenha sido edificado por essa palavra, espero que você tenha entendido o real objetivo de ser discipulado. Nós não queremos falar para você que você tem que ser guiado, tem que ser comandado por alguém como se fosse uma marionete, mas é que dentro do discipulado você começa a ter noções e entender coisas que talvez você não entenderia sozinho. Então que o Senhor possa te trazer cada vez mais clareza, que você possa acompanhar cada vez mais. Obrigado pela tua audiência. Pastor, obrigado mais uma vez por esse papo, esse tempo, e que você tenha recebido de Deus de fato. Fica ligado nos próximos episódios, com certeza vamos trazer mais ideias para você aqui também. E deixa no comentário o que você achou desse podcast, desse episódio. Fico por aqui, obrigado mais uma vez pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio. Fica com Deus, amém.